noite, meus irmãos. A paz do Mestre Jesus permaneça conosco, né? Agora e sempre. Gostaria de agradecer ao convite, né, na pessoa da Tânia, que manteve o contato por indicação do Dr. Hélio, né, colega nosso de JEP no passado, que trabalhamos muito tempo, eu, ele e Rosane. Vi e agradeço também a Rebeca, que deu suporte antes da gente estar aqui presente, né? E a Mariana, que tá nos ajudando hoje aí. Se em algum momento o meu áudio ficar ruim, por gentileza avise, eu estou colocando o microfone aqui abaixo da blusa para evitar que fique o barulho do ventilador, tá? Acertamos aqui com a Tânia e com a Mariana que eu falarei durante 30 minutos, então estou com um cronômetro aqui ao meu lado ligado, e depois 20 minutos para que a gente possa conversar. Pode ser assim? E aí, com essa temática que eu achei bem interessante, o papel do espírita em tempo de pandemia. O que é que podemos falar sobre isso? E aí eu queria já deixar frisado uma fala inicial, é que qualquer coisa que eu fale, né, que eu externe, não tem nenhum cunho moralista, não é acusatório, na verdade é baseado nos ensinamentos que os espíritos nos trazem. Eu pensei muito, né, nessa temática, e quando a gente começa a falar do que se espera, e claro, cada um de nós está no seu caminhar e está no seu momento. Então, muitas vezes, podemos estar em dificuldades, e é natural, né, até pelo tempo em que nos encontramos. Tanto os que estão dentro de casa, que gostariam de não estar mais, aqueles que estão tendo que sair por uma questão de ofício, e aí tem sempre o receio de adoecer. Quantos profissionais da área de saúde não estão adoecendo? E o receio de levar a doença para os seus entes mais queridos, quando eles buscam salvar vidas, né? E, claro, por exemplo, eu me lembrei nesse momento de um trecho, de uma experiência de Chico, quando, numa viagem de avião, passando por turbulências, ele ficou desesperado e Emmanuel pede que ele se acalme. E ele diz que tem medo de morrer, mas como? Se é espírita, né? Então, assim, nenhum de nós está imune. Nenhum de nós está imune, então nunca as palavras que aqui serão ditas, na verdade, o nosso objetivo maior é nos inspirarmos, nos apoiarmos e estarmos juntos. Esse eu acredito que seja o resumo da ópera do papel do espírita nesse tempo de pandemia. E como a gente vai ter um tempo posterior para conversar um pouco mais, um debate, perguntas, respostas, e aí a resposta não precisa ser só da minha pessoa, por quem se desejar responder, eu gostaria de trazer algumas reflexões iniciais para que nós possamos pensar, tá? Então, a primeira é como eu me encontro nesse momento. Porque eu sei de alguns casos de pessoas que saíram de casa para que a coisa não fique ruim. Foram para uma cidade interior e a família ficou na capital porque não aguentava ficar junto. Sabemos de casos, né, de aumento de violência doméstica. Imagina-se, tem uma expectativa que pelo menos dobrou o número de pessoas com ansiedade e depressão, e eu fico a imaginar aqueles que já possuem, que já são ansiosas, como não se encontram, e as que possuem depressão, como não estão. Então, que se reflita, que se pergunte, como eu estou? Como eu estou me sentindo? Como eu estou passando os meus dias? Outra pergunta, como eu estou lidando com os outros? E aí, quando eu falo lidando com os outros, porque nunca tivemos uma oportunidade de ficar tanto tempo dentro de casa, no convívio daqueles a quem mais precisamos nos reencontrar muitas das vezes, como nos lembra Neo Lúcio, né, na psicografia de Chico, no livro Jesus no Lar. Como eu estou lidando com os outros encarnados? Mas também como eu estou lidando com os outros
desencarnados. Porque as casas espíritas não estão fazendo trabalho mediúnico. E vira e mexe, como eu sou facilitador de curso de mediúnica e conduzo grupos de novos, já tive até nesta casa uma vez, né, no Vinha de Luz, falando no momento final do curso de mediúnica. Eu tenho recebido e tenho buscado conversar e auxiliar pessoas que estão recebendo muitos espíritos pedindo ajuda. Muitas pessoas estão sendo buscadas. Pessoas que estão participando de reuniões mediúnicas à noite. Pessoas que... já tive mais de um relato de pessoas que, ao deitar, estão sendo tocadas e sentem ser tocadas por espíritos, buscando ajuda. E eu me lembro do filme Sexto Sentido. Então, como eu estou lidando com isso? Né? Essa é uma pergunta interessante, porque eu estou apavorado, eu sei como lidar, e isso tem a ver com o papel do espírita. Porque acredito que nesse momento agora nós estamos tendo a oportunidade de colocar em prática, de vivenciar o que lemos, o que participamos nas aulas de estudo doutrinário, de ATE, o atendimento fraterno, nas leituras pessoais, no estudo mediúnico e trabalho mediúnico. Outra pergunta: o que eu estou fazendo por mim para buscar o equilíbrio, a harmonia, a paz? Eu até brinco com alguns, eu digo assim, tem gente que está fazendo muita faxina em casa, porque se deixar acumular sujeira nas paredes, vai estar subindo nas paredes, feito Homem-Aranha. Então, o que é que eu estou fazendo por mim nesse momento? E, principalmente, o que eu estou fazendo pelo outro? Nessa imagem aqui, a gente tem grupos de voluntários que estão fazendo máscaras para doação e aventais. Então, e aí fiquei muito feliz quando vi todo o trabalho que vocês estão fazendo, tanto na parte de estudo, com as atividades que a casa promove, como os trabalhos sociais que vocês promovem. Isso é muito bom. E como é importante, como é necessário, como é válido. A gente não pode, nesse momento, virar as costas para aqueles que mais precisam. Né? Outra coisa, eu queria, já que a gente está falando do papel do espírita no tempo de pandemia, eu gostaria de relembrar, ou se não apresentar, um texto que Kardec nos traz lá no Livro dos Espíritos, lá na conclusão, onde ele, pela sua experiência, pela sua interação com as diversas casas espíritas, né, com as cartas que recebia, com as viagens que fez, ele percebeu a existência de 3 agrupamentos de espíritas. E é interessante essa percepção e essa clareza que ele teve, porque nos ajuda, e aí eu acho legal porque a gente percebe isso naquelas pessoas que frequentam a casa espírita, naquelas pessoas que chegam à casa espírita, e a gente vai se identificar em algum desses grupos. E o que é legal é que muitas vezes você se percebe que fez parte de um, agora se encontra no outro, e porventura poderá passar para um outro grupo, ou já está nesse último grupo, como ele coloca. Porque, inclusive, nessas 3 categorias é como se fosse um degrau. Primeiro degrau, segundo degrau, terceiro degrau. Então, olha que interessante esse texto de Kardec, que está lá no Livro dos Espíritos. Ele diz assim: uns que se limitam a crer na realidade das manifestações e que procuram, antes de tudo, os fenômenos. O espiritismo, simplesmente para eles, é uma série de fatos mais ou menos interessantes. E foi isso que Kardec, na época como Rivail, percebeu quando foi apresentado as mesas girantes, ou as mesas que já começavam a trazer mensagens, né? Escritas pelas pancadas, depois pela prancheta, pelo cesto, e por aí vai. O segundo grupo, ou segunda categoria que Kardec identifica, ele fala assim:
Os segundos veem outra coisa mais além dos fatos. Compreendem o seu alcance filosófico, o alcance filosófico da doutrina espírita. Admiram a moral que delas decorre, mas não a praticam. Para eles, a caridade cristã é uma bela máxima e nada mais. Então, ele está só na teoria. E a terceira e última categoria, o que é que ele fala? Os terceiros, finalmente, não se contentam de admirar a moral, praticam-na e aceitam-lhe as consequências, bem convencidos de que a existência terrestre é uma prova passageira. Esforçam-se por aproveitar esses curtos instantes para marchar na senda do progresso que eles traçam os espíritos, empenhando-se em fazer o bem e em reprimir as suas más inclinações. As suas relações são sempre seguras, porque as suas convicções os afastam de todo pensamento do mal. A caridade é, em toda ocasião, a regra da sua conduta. São esses os verdadeiros espíritas, ou melhor, os espíritas cristãos. Então, acredito que a intenção de Kardec, ao perceber e fazer essa categorização, eu acredito que nós nos percebemos em alguma dessas categorias e provavelmente, estando em uma, mais um degrau no segundo ou no terceiro, podemos também ter nos percebido no primeiro ou no segundo degrau, se já estivermos no terceiro. E aí, em cima disso, eu lanço esse questionamento último. Como estou usando os ensinamentos dos espíritos? Como eu estou colocando para a minha pessoa, para terceiros encarnados ou não, estes ensinamentos em prática, na minha lida diária, no meu dia a dia? Porque Kardec nos lembra que no opúsculo, o Espiritismo, na sua mais simples essência, ele coloca que o objetivo essencial do Espiritismo é o melhoramento dos homens. Toda a doutrina, todo o arcabouço doutrinário tem como essência, como algo primordial, esse objetivo, o nosso melhoramento, o nosso progresso nessa caminhada espiritual, nesse caminho que nós, como espíritos, nascemos simples e ignorantes e um dia seremos espíritos de luz. Esse trajeto, a doutrina procura nos trazer por meio do tríplice aspecto, ter esse objetivo. E aí é interessante que, mais do que nunca, o espiritismo ele precisa ser bem compreendido. Mas não só compreender racionalmente, mas principalmente ser bem sentido. Emoção, viver, respirar, transpirar, como eu gosto sempre de falar. A gente precisa compreendê-lo, e esse é um momento ímpar que nós, dessa geração, né, que aqui estamos encarnados, estamos tendo a oportunidade de refletir e principalmente de praticar. Nunca tivemos tanto tempo para nós. Claro, o ideal é que não fiquemos usando somente para isso. E aí, Kardec nos lembra, eu sei que a ansiedade é algo natural, mas ela pode se tornar patológica. E o Brasil tem um índice muito alto de ansiedade. E o que a doutrina procura nos trazer com os ensinamentos, com as mensagens espíritas, com as práticas mediúnicas, né? Com a literatura, com os ensinamentos contidos nas diversas obras, ela procura fazer com que a gente vá dissipando essa ansiedade do futuro. Porque o ansioso, extremamente, quando você analisa uma matriz temporal, ele está extremamente preocupado com o futuro, com as dúvidas, com os grandes questionamentos. E a doutrina ela procura, com essas elucidações, com as suas explicações, nos ajudar a nos tranquilizar.
a diminuir o nosso grau de ansiedade. E, principalmente, o que é que aconteceria? Não estou a desejar isso, mas nesse período mesmo de pandemia, eu já recebi, atendendo médio por WhatsApp, irmão que desencarnou conhecido, espírita, desesperado, porque para ele não era a hora ainda dele desencarnar. E o consolo e conforto que tivemos que fazer, o amparo espiritual até ele conseguir perceber o amparo próximo a ele, para se sentir ajudado, acolhido e grato a Deus por aquele momento. Porque muitas vezes eu afirmo isso, afirmo, mas essa minha afirmação que eu vou dizer agora pode ser da boca para fora. Eu acredito que eu não vou ter problema quando desencarnar, mas na hora é que eu vou saber. O espírito do Aníbal, na hora que vai dizer se vai estar desesperado ou não. Eu posso hoje não ter medo, mas na hora do se vira nos 30, do pega para capar, como diz no bom cearês, é que eu vou saber. Então não é fácil. E aí o espiritismo, com todo os espíritos, né, a falange, a pleiade de espíritos que vieram ajudar na codificação, buscam com isso tentar diminuir essa ânsia do porvir, do que virá pela frente. Por isso que Kardec diz, o espiritismo suaviza o amargor das aflições da vida. Ah, Aníbal, está na teoria. Opa, tá. Mas isso é prática. O que é que eu posso fazer para colocar em prática? Que papel eu posso ter para colocar isso em prática? Ou ajudar o outro como espírita? Ajudar o outro nesse momento de pandemia a auxiliá-lo e a compreender? Que palavra de conforto, que palavra de esperança, que esclarecimento eu posso trazer? Então, o Espiritismo suaviza o amargor das aflições da vida, acalma os desesperos e as agitações da alma, dissipa as incertezas ou os terrores do futuro. Quando eu fiz a pergunta como eu estou lidando com os outros, inclusive com os desencarnados, nesse período também, atendendo a médium, primeiro o atendimento foi de estar desesperado por estar recebendo uma visita muito grande de espíritos, principalmente após as 18 horas, de uma forma que estava incomodando de dormir. E aí foi interessante que a gente foi ajudando, e daqui a pouco entrou, vou dizer assim, como se fosse uma linha cruzada, um irmão de uma equipe de socorristas, da equipe de Dr. Bezerra de Menezes, de nome irmão Leôncio, onde ele pedia que nós fortalecêssemos as orações, principalmente à noite, porque ele faz parte de uma das equipes de socorristas que trabalham no estado do Ceará, para Dr. Bezerra de Menezes, e ele com mais 4 faz esse quinteto, né, uma das equipes, e ele disse que não estava fácil porque muitos irmãos que estão desencarnando, principalmente pelo Covid, e outros que estão desencarnando sem Covid, mas pela ânsia e começa a somatizar como se tivesse, e baixa a guarda, baixa a imunidade, acaba adoecendo. Falou esse irmão, que esses irmãos ao desencarnar, se sentindo perdidos, desamparados, desassistidos, sem poder ter seus parentes próximos, estavam se agarrando aos leitos de hospital, não querendo sair, com medo do que teria lá fora. E por essa reação de se agarrarem aos leitos, estavam inclusive prejudicando aquele paciente encarnado que ficou ocupando aquele leito, já que aquele anterior desencarnou. E aí esse irmão, além de não querer largar, soltar-se daquele leito em que ocupava, estava a prejudicar o tratamento do próximo doente. E esse irmão pediu ajuda, né? E eu fiquei até me perguntando, e como isso é interessante, né? E claro que eles podem fazer muito. As equipes espirituais estão trabalhando mais do que nunca. Muitos médios estão trabalhando mais do que nunca.
independente, inclusive, da crença religiosa. Recentemente, eu tive um relato de uma colega, que inclusive está assistindo aqui, da sua genitora, que é católica, mas conhece a doutrina, né? E estava recebendo muitas visitas. E aí sugerimos, na própria Igreja Católica, você ora pelos mortos. Então vamos orar para que eles recebam amparo, fazer uma novena, rezar o terço. Não importa a religião, importa é que nós ajudemos. Esse é o papel do espírita. Romper fronteiras religiosas ou até não religiosas, mas sim está a serviço de Deus para poder ajudar. Continua Kardec. E a gente, às vezes, precisa se relembrar disso. Porque a gente se apega tanto à matéria. Eu conheço pessoas que estão passando por uma experiência incrível. Porque não pode sair, não pode fazer compra, e está lotado de compras na internet. E nós devemos lembrar qual é a essência do espírito, qual é a vida primordial, qual é a vida primária, qual é a vida normal. É a vida espiritual. Nunca nos esqueçamos disso. Não é também com isso que eu devo abreviar a vida material. A vida, ela é valiosíssima. Ambas. Eu posso sempre fazer o melhor aonde eu estiver. Se eu estou encarnado, que eu faça o melhor nesta vida. Se eu estiver na erraticidade, que eu faça o melhor por lá para aproveitar e cada vez mais agilizar e acelerar o meu progresso espiritual. Continua, deixa eu ver como é que está meu tempo aqui. Tem 9 minutos. Então, a doutrina, isso que eu acho super legal, ela nos dá a conhecer o que é a vida após a morte do corpo, a morte da matéria. Porque muitas religiões falam da imortalidade da alma, mas há algumas ideias poéticas, outras ideias infernais, há ideias de a coisa estática que ou você vai para um canto ou para outro, e estando num ou no outro você não sai mais de lá. E o que eu acho gostoso da doutrina, e aí a gente tem que ter essa clareza para poder ficar bem e poder ajudar outras, é a gente conhecer pelo exemplo daqueles que tiveram conosco as condições da nossa felicidade ou da nossa desgraça futura. É o que Jesus falou, a cada um é dado conforme a sua obra. E aí, mais do que nunca, o papel do espírito nesse momento. Qual é a obra que eu estou fazendo? Qual é o tijolo que eu estou colocando na minha morada? E nessa morada, é uma morada que acolhe outras pessoas, que recebe? Ou é algo que não é agradável? Qual é a pintura, qual é o quadro que eu estou pintando da minha vida? Desculpem. Então, isso é interessante porque a gente passa a perceber. Uma das primeiras coisas que eu pergunto a esses médios, quando chegam, como é que eles estão percebendo esses irmãos? Calmos, fazendo bem, ajudando, auxiliando. Inclusive, relatos daqueles que vêm colaborar e ajudar, a sensação de paz, de paz. E o que é interessante é que esses irmãos têm relatado, eu tenho recebido psicografias, né, por meio de alguns médios, em que eles estão ajudando, mais do que nunca amparando as pessoas que estão desencarnando, mas também amparando os entes, aqueles que perderam os entes queridos, como tivemos hoje com o nosso querido irmão Cajazeiras, né? Como também aqueles que não estão doentes, não tem ninguém doente, mas estão desesperados em casa, então estão dando muito passe. Mas tudo isso eu só consigo perceber e receber o benefício se eu tiro momentos de evangelho no lar, momentos para orar, momentos para fazer uma leitura, momentos para silenciar a alma, silenciar o espírito. Porque se eu não tiro esses momentos, se eu estou muito ruidoso, como se fosse um rádio fora de frequência, fica difícil de ouvir outras vozes, ouvir pensamentos que nos chegam à voz da consciência. Então é interessante tudo isso. Aqui só para lembrar, trazido naquelas 3 categorias. O verdadeiro espírita não é o que crê na manifestação,
mas aquele que aproveita o ensinamento que os Espíritos nos dão. E agora, mais do que nunca, é o momento de praticá-los, nesse momento de pandemia. E usemos as redes sociais. Essa casa está usando, que coisa maravilhosa, buscando não deixar a peteca cair. Permitir que haja o movimento desse motor para o bem, o tempo todo, né? E aí a doutrina como máxima, fora da caridade não há salvação, nos lembra Kardec nesse opúsculo, que a caridade e a humildade substitui o orgulho e o egoísmo. Que a gente possa exercitar isso. Busque combater essas duas ervas daninhas, egoísmo e orgulho. E aí, porque a caridade é a lei suprema do Cristo. Nos lembram os Espíritos que as boas ações são a melhor prece. Porquanto os atos valem mais do que as palavras. Até nos dizem, não saia de casa. E aqueles que não têm casa? Para onde eles vão? Aqueles que não estão recebendo. É tão interessante essa invisibilidade social que o governo ofereceu essa ajuda e não imaginava que tantas pessoas saíssem às ruas para buscar o seu benefício. Então, as boas ações são a melhor prece, porquanto os atos valem mais do que as palavras. E aí, claro, com isso ninguém desmerece a prece, porque na prece a forma nada vale. A forma que vale é o pensamento. O pensamento é tudo. Não é a mecanicidade das palavras, mas sim o desejo, a intenção. E eu fiquei pensando muito quando aquele irmão, o irmão Leôncio, pediu preces. Eu sei que eles podem fazer tudo, podem fazer muito, mas quando eles pedem, eles também estão pedindo que a gente movimente, aumente esse coro, aumente esse som, essa intenção, amplie a intensidade dessa energia. Então, a sinceridade e a pureza de intenção, eis o essencial. Um bom pensamento vale mais do que um grande número de palavras. Tanto é que se fala sempre que as paredes de hospitais ouvem preces mais sinceras do que os próprios templos religiosos. Então, com certeza, as boas ações são a melhor prece, é uma forma de prece, porque você está dando o seu melhor para aquela pessoa. Você está, inclusive, impregnando aqueles itens, aqueles elementos que você está a doar para aquela pessoa do que você está se revertendo, né? Revestido, entregando, é a melhor prece. E aí, claro, a prece não é só material, não são só essas obras, mas também tem a prece por pensamento. E aí, mais do que nunca, essas correntes de orações são muito válidas, de pedir paz, inclusive pelos nossos governantes. Não de nada adianta eu ficar nas redes sociais colocando lenha na fogueira, piorando o estado. Eu tenho é que orar para ver se consegue que os bons espíritos façam alguma coisa e esses irmãos governantes, dirigentes, escutem, percebam, se não diretamente, mas sejam intuídos pelos bons espíritos ou até por encarnados. Há muitas formas de se expressar. Então, Kardec nos lembra da caridade pelos pensamentos, pelas palavras e pelas ações. Sempre temos oportunidade de fazer isso. Muitas vezes, recentemente, um colega nosso do GEP, durante os 8 primeiros dias da pandemia, né, do distanciamento social, do dia 22 ao dia 29 de março, ele foi orientado em dias antes para se recolher num determinado horário, que ele iria receber mensagens nesses dias para ser propagado e ajudar as pessoas. Inclusive, o título foi Acalma a Minha Alma. Ele divulgou, me passou também com o intuito de divulgar, e eu coloquei no meu blog, coloquei no meu Instagram. E muitas pessoas relataram quanto aquelas mensagens estavam fazendo bem. No início, ele pediu que não queria que fosse divulgado o nome dele. Mas já no final, eu mostrei
algumas cartas psicografadas lá do Lar de Clara, em que coloca o nome do médium, e ele consentiu. No último dia, né, como ele chamou a semana Acalma Minha Alma, onde ele fala um pouco do que foram aqueles textos, ele consentiu que o nome dele fosse divulgado e nós divulgamos, né? Então, há muitas formas de eu fazer. As redes sociais, uma palestra dessa que está sendo proferida, né, em que é gravada e que depois vai ser divulgada, é a oportunidade de qualquer pessoa, outras pessoas assistirem, compartilhar, saber o que está acontecendo. Eu estou vendo que está sendo gravada, a Mariana me avisou, ela vai tentar colocar no Instagram, depois eu vou tentar pedir a ela para colocar no meu blog, no meu canal do YouTube, porque a gente precisa viralizar o bem, a gente precisa propagar o bem. E aí eu trago essa aqui, para mim estourou o tempo. Quero só passar esse slide, depois a gente para perguntas e de repente mais algum slide é utilizado durante o debate. Mas nessa mensagem do Espírito Mas fica à Erasto, vontade, Aníbal, viu? Se você tá quiser bom, estender um pouco mais. tá certo. Essa mensagem de Erasto está lá nos Trabalhadores da Última Hora. E eu acho ela muito oportuna porque quando a gente está falando do papel do espírita nesse momento de pandemia, é um convite. É um convite para que nós possamos arregaçar as mangas e ver a forma como podemos trabalhar. Porque temos muitas formas. Inclusive, pela quantidade de irmãos desencarnados, muitos espíritos precisam de encaminhamento. Muitos familiares estão aflitos pela perda de um ente querido, ou por ter um ente querido no leito de hospital, ou pelo seu querido familiar está tendo que trabalhar e socorrer outras vidas. Então, nessa mensagem de Erasto, que ele se refere aos trabalhadores da última hora, olha que bonito quando ele diz assim: serão reconhecidos pelo número de aflitos que levem consolo. Serão reconhecidos pelo seu amor ao próximo e pela abnegação e pelo seu desinteresse pessoal. E hoje, gente, com as redes sociais, nós não temos fronteiras. Quantas pessoas podem se beneficiar pelos nossos pensamentos, pelas nossas orações? Quantas pessoas em qualquer parte do mundo, diria até do universo, podem ser ajudadas, até porque nós estamos num período de transição planetária. Mais lá, como um mundo regenerado, do que cá. E com certeza, eu afirmo isso. Claro que nem todos que estão desencarnando, mas muitos dos que estão desencarnando, mais endurecidos como são, e isso está lá na Gênese, serão ou estão já sendo banidos do nosso planeta e indo habitar outros orbes mais condizentes com o mundo de provas e expiações. Mas também na Gênese relata, no capítulo, último capítulo da Gênese, onde o título é São Chegados os Tempos, em que espíritos endurecidos por fora, uma casca grossa, uma casca dura, nós conhecemos pessoas que são grossas, endurecidas, mas têm um coração mole. Ao entrar em contato com a necessidade da renovação, com o que advirá no mundo regenerado, renovam-se e mudam. E a sua mudança fazem-no com que eles permaneçam habitando esse orbe para ser habitantes do mundo regenerado. Então, esse convite de Erasto, onde ele traz, mostrando quem são os trabalhadores da última hora, não importa a religião, não importa a crença. Temos, inclusive, pessoas que não acreditam em Deus, mas que são pessoas generosíssimas, né? Então, eu vou encerrando por aqui, porque a última coisa que eu tinha é isso aqui. A crença no Espiritismo só é proveitosa àquele a quem se pode dizer: eu hoje estou melhor do que ontem. E provavelmente, se cada um de nós refletir e retroceder 2 anos, 5 anos, 10 anos, aqueles que têm mais tempo, perceberão o quanto se renovaram, o quanto a doutrina espírita lhes fez bem, pelos ensinamentos, mas, mais do que tudo, pela terapia ocupacional que se dá com o trabalho voluntário. É isso, meus irmãos.
Por aqui eu encerro a minha fala. Deixo aqui o endereço do Entre Nós, onde lá tem títulos de palestras, artigos que desde maio de 2015 eu escrevo ou trago de outras pessoas, como eu relatei essas mensagens da Semana Calma Minha Alma, né? Tem vídeos de palestras também, podcasts, tá bom? Eu vou encerrar aqui o compartilhamento do PowerPoint e destinar esse tempo final a quem desejar fazer observações, comentários, até contestações, que se não concordar, o debate, a doutrina é bom por conta disso, né? Alguma discordância ou perguntas, e aí todos nós nos sintamos à vontade para participar e interagir. Só tenho a agradecer. Nós que agradecemos, Aníbal. Muito obrigada, palestra edificante. E eu agora gostaria de ouvir quem tem alguém que queira fazer algum comentário, algum questionamento, ou Oi, ouvir boa um noite. pouco. Vocês estão Boa me noite. ouvindo? Sim, Oi, Tânia, desculpa te interromper, tá? Eu tenho uma pergunta a fazer para o Aníbal. Aníbal, meu nome é Luiz, eu sou recente aqui no grupo, com o Dr. Hélio, Marcelo e companhia. E quando o senhor começou, iniciou a palestra, que o senhor pontuou o que é que a gente está fazendo pelos outros, né, encarnados quanto desencarnados. O senhor apontou que algumas pessoas vêm recebendo visitas do outro mundo, né, da outra vida e tal. E aí eu pergunto ao senhor, eu tenho tido muitos pesadelos, muitos sonhos que incomodam, sonhos que me deixam assim cansado quando eu acordo, ou então que alteram o meu humor. Então, enfim, pesadelos e assim, são pesadelos que trazem pessoas que me perturbam, bandidos no sonho, ou alguém que vem mexer comigo, entende? Que a gente tem a fé de que são alguns obsessores, sejam eles obsessores que têm algum tipo de resgate ou apenas obsessores que usufruem de uma possível sensibilidade que eu tenha. Isso faz parte, assim, desse processo. O que o senhor me orientar? O que o senhor poderia me orientar em relação a Tá isso? certo. Tá Entendeu? certo, Luiz. É interessante. A primeira coisa que eu vou fazer a pergunta, você não precisa nem me responder. Mas assim, essa pergunta que eu vou fazer, ela tem um propósito que provavelmente alguns se identificaram com você. Eu digo isso porque eu já tenho recebido de pelo menos umas cinco pessoas, né, com mediunidade que têm me buscado. E assim, primeira pergunta: isso era uma prática comum antes desse período ou tem sido uma coisa mais recente, né? E aí essa pergunta é assim, como eu falei anteriormente, nós estamos tendo um movimento maior de desencarnes. E isso faz com que haja um clamor maior, um desespero maior. Isso é um ponto, tá? Depois eu vou falar o que fazer. Há o choro coletivo dos familiares daqueles que perdem o familiar. Então, observe que tudo isso gera um clima, uma psicosfera que abala o planeta. Até aquelas pessoas que estão em casa ou que estão saindo, alguns que queriam estar na rua não podem sair, os que queriam estar em casa podem não estar querendo, não podem não estar em casa, devido aos ofícios do trabalho, né? Então, tudo isso gera no íntimo, no interior da pessoa, por isso que eu perguntei como é que cada um está consigo, porque isso gera uma desarmonia e gera um desequilíbrio. E à noite, na literatura própria de André Luiz, a gente vê que a noite é um momento mais oportuno para a espiritualidade mais ignorante agir e atuar, porque você está mais na penumbra. Por isso que esse momento deve ser um momento mais de ação das preces, de atuação. A luz do dia, o sol tem um efeito muito forte
sobre os miasmas, né, que são energias deletérias, sobre espíritos mais inferiores. Tanto é que as regiões umbralinas elas são mais escurecidas. Então, o que é que eu tenho recomendado a algumas pessoas e tem surtido efeito? Porque uma coisa que a gente aprende na doutrina é sempre avaliar. Quando eu peço alguns retornos, eu já percebo de imediato e outros eu pergunto. Após um dia, no dia seguinte, 2 dias, eu vou acompanhando como é que a pessoa está se deparando com o que ela relatou. No seu caso aí você falou dos pesadelos, né? E acorda cansado. Então nós temos relatos de pessoas que estão indo trabalhar em reuniões mediúnicas do lado de lá. Quando eu falo lá de lá, no mundo espiritual, que na verdade não é lá de lá, é só uma dimensão. E aí a pessoa me perguntou, mas Aníbal, eu posso? Existe reunião mediúnica no mundo espiritual? E aí eu lembro, no livro Nosso Lar, um dos últimos capítulos, no momento em que o esposo de Dona Laura era preciso ele participar de uma reunião mediúnica lá em Nosso Lar, e foi acertado que no momento em que ele adormeceu, e aí eu lembro o livro dos Espíritos, quando vai tratar dos estados de emancipação da alma, ele se desdobra em sono e é evocado na reunião mediúnica e dá comunicação. Então, nós trabalhamos. Então, às vezes, esse cansaço se deve à atividade no mundo espiritual. Mas ninguém gosta de ter pesadelo. A gente pode trabalhar. E, às vezes, o pesadelo pode ser por espíritos inferiores, espíritos perseguidores, espíritos que estão sofrendo e eu não sei como ajudá-los. E aí eu lembro o filme Sexto Sentido. André Luiz nos traz um ensinamento que ele chama dormir para o bem. E o que é que ele orienta? A minha última fala é no dormir para o bem. Ele fala que no momento em que eu vou me preparar para dormir, que eu busque, se eu quero assistir algum filme, que seja algo agradável, que não abale meus nervos. Se eu quero ouvir alguma música, que seja algo também benéfico, né? Que seja gostoso. Se eu quero ler algo, que no momento em que eu vou fazer minha prece, que eu peço o amparo dos espíritos protetores, dos anjos guardiões, do meu anjo da guarda, que cada um de nós tem o seu, e nesse momento eu peço que eu seja amparado, que eu seja protegido, que eu seja levado, sei lá, para o Vinha de Luz na esfera espiritual para assistir palestras e aulas, aí com os expositores, né, com os facilitadores, que eu vá fazer trabalhos voluntários também, que eu vá estudar, e tudo isso acontece. E aí, só para lembrar disso, dessa orientação dele, tem um vídeo dos Amigos da Luz, chamado, acho que é Umbral, em que uma pessoa ora, fazendo todo esse falatório da boca para fora, porque às vezes a gente aprende a receita e aí quer só fazer a receita, as palavras não estão revertidas dos sentimentos. Ele ora, chega o anjo da guarda, chama para ele ir, ele não se acorda. Ronca, ronca, é engraçado. E aí chega um irmão de uma região inferior. Companheiro, né, Reinaldo e Maureen? Companheiro deles. E aí só faz chamar, vamos, Aníbal. O Aníbal já se acorda, assim, em estado espiritual, dormindo, mas se desdobra e sai. Por quê? Porque era companheiro de farra, companheiro de coisas ruins, o que for. Então é interessante isso, porque e uma vez uma pessoa me perguntou, Aníbal, o que é que eu faço para ter uma noite de sono boa? Aí eu disse assim para ele, se ocupe do que você faz durante o dia. Porque o que eu faço durante o dia, a noite será a consequência. Se eu passo o dia azucrinado, com raiva, raivoso, reclamando de tudo, budejando, como diz no bom cearês, quando eu me desdobrar à noite, eu vou dar uma continuidade nisso. Então, não sei se eu cheguei... E assim, a última coisa, se chegam irmãos, a última coisa que eu quero falar, se chegam irmãos desencarnados, e tenha certeza que muitos deles estão precisando de prece, ore, acalme aquele irmão. Irmão, seja bem-vindo. Ah, que bom, não quero ficar com o espírito do meu lado, o que é que eu vou fazer? Calma. Meu irmão, você está aqui, estou lhe percebendo igual o filme Ghost.
ele querendo falar com um monte de gente, ninguém o ouvia. Mas na hora que aquela cartomante percebeu, e ele percebeu que foi percebido, ele não largou do pé dela. E aí o que é que eu sugiro? Meu irmão, tenha calma. Eu vou fazer uma oração e vou chamar, vou pedir que venham irmãos socorristas, que são experientes, preparados e têm este trabalho de vir socorrer. Você agora, eles estão vindo, você vai ser amparado, vai ser muito amado, vai ser socorrido, vai ser orientado e eles vão lhe levar para um local de tratamento. Eu digo isso e eu faço sempre isso. Faço por telefone, faço pessoalmente, faço em reunião mediúnica, que eu sou dialogador, sou doutrinador, e funciona. Mas tudo tem que haver com a fé e com a força da vontade e o pensamento. É a última coisa que eu queria falar. Obrigado, Aníbal. Obrigado. É muito interessante essa colocação, sabe, Aníbal? Eu sou uma pessoa, por natureza, já muito agitada. Eu trabalho 8 horas, eu estou na casa espírita, eu tenho outras atividades, enfim. E, no início, essa quarentena me pegou até um pouco de surpresa, porque eu vim para casa do trabalho e nós íamos ficar num revezamento e, enfim, eu descobri que sou do grupo de risco e que eu não podia mais sair de casa. Inicialmente, eu me abalei, porque, embora eu goste da minha casa, estou caseira, né? Mas aí eu comecei a assistir, querer me informar das notícias, e é onde cabe o que você falou. À noite eu estava deprimida, triste, assustada, com medo de adoecer, com medo de morrer, com medo de perder minhas filhas. Era um medo. Resumindo, eu passava a noite dormindo ou não dormindo, no outro dia eu estava aborrecida, enfim, era uma bola de neve. E eu nós no GEV fazemos evangelho todas as noites. Hoje temos palestras, né? Nós fazemos evangelho e mantivemos as datas de grupos mediúnicos que se reúnem, enfim. Isso me deu um grande suporte. E o que eu fiz? Eu me abstive de comentar, de noticiários, eu saí de grupos políticos, enfim, eu cuidei da minha saúde mental. Eu percebi que isso era muito importante para mim naquele momento. Eu sou médium. Então, eu sou meio que esponja, né? Eu precisava estar bem. Se eu ficasse ouvindo brigas partidárias, notícias ruins, então eu fui para onde? Pode até ser uma alienação, mas eu fui atrás de boas práticas, o que é que estão fazendo de bom? Então, eu comecei a ir atrás de coisas que eu pudesse fazer, né? E comecei a fazer máscaras. Máscaras para quem? Eu comecei a fazer, eu não sabia para quem é que eu ia dar. Eu tenho algumas habilidades, por sinal, eu estou aqui de frente para a minha máquina de costura. E eu comecei a fazer, e foram aparecendo. Uma amiga minha que trabalha no hospital, outra amiga que as mocinhas que trabalham para minhas filhas, aqui na minha casa, enfim, as pessoas do meu prédio. E eu comecei a me ocupar, e o meu dia foi tomando, né, um novo. Então, assim, eu percebi a mudança que essa quarentena causou na minha vida, de mais tranquilidade, de me sentir mais responsável por estar exercendo o meu trabalho de voluntariado, né, de assistir, de ações. Então, eu fui atrás de quem está na rua. Eu não posso ir para a rua, mas eu fui atrás de como ajudar essas pessoas que estão indo para a rua. Entrei em contato com a Érica da Casa da Caridade, falei com a Angélica do nosso grupo. Então, assim, eu até me sentia constrangida, porque em poucos momentos eu me senti deprimida durante essa pandemia. Então eu ficava assim, meu Deus, tanta notícia ruim, e eu era uma assistência tão forte, por isso que eu convido todo mundo a trabalhar. Eu tenho um amigo, Nelson, que era do Instituto Cultura Espírita, que a gente chegava no ICE, triste, e ia falar com ele, Nelson, estou tão chateada, uma angústia, ele entre e vá trabalhar que passa.
E eu convido todo mundo, vamos Terapia trabalhar. ocupacional. Terapia ocupacional. Tem muita coisa E boa assim, para ser feita. e é interessante isso que você está trazendo, porque a gente faz no grupo mediúnico que a gente tem, no dia que como a gente está no curso de GEM, tem os dias de aula, e no dia que seriam prática, a gente está fazendo o evangelho. Então, tem depoimentos de médiums que estavam ficando sem dormir à noite com as notícias. Então, como o médium ele tem mais sensibilidade, né? A sua sensibilidade aflora, não aflora não, já é aflorada, né? E esse afloramento faz com que ele fique mais susceptível a essas notícias, por ele se ficar mais impressionável, e ainda com isso, há outros que estão na mesma vibração, na mesma frequência, encarnados ou não. E aí isso potencializa. Então, quando a pessoa fala assim, eu receio ficar alienada, mas a gente até trouxe, qual é o mundo principal? É o mundo da matéria ou o mundo dos espíritos? Então, os hindus falam muito que a gente tem que ter cuidado, porque Maya, que é o mundo material, ele nos engana. E aonde eu boto a minha atenção, onde eu boto o meu foco, eu boto a minha atenção, eu potencializo. E aí o Haroldo Dutra Dias é até um que comenta que todos nós pensamos numa frequência. E essa minha frequência ela pode sintonizar com qualquer pessoa que pode estar ao meu lado, mas também pode estar no Japão. Pode estar bem pertinho no mundo espiritual. Eu posso chamar, ei, ele está pensando nisso, eu também estou pensando, vamos fazer uma roda de conversa, sei lá, vamos. Aí começa a ressoar os pensamentos. Então, é interessante porque. E assim, gente, nessas mensagens que têm chegado, os irmãos têm trabalhado muito para socorrer a gente. Muito mesmo, para tentar trazer o equilíbrio, trazer a harmonia. Eu, diariamente, estou relendo um livro chamado Paz Interior, do autor Paramahansa Yogananda, e eu tenho buscado levar, já está no 25º dia, pequenos trechos de mensagens de como eu buscar trabalhar a minha paz interior. Porque até aquela agitação, às vezes nós queimamos neurônios, tremendo perna. Tem pessoas que não conseguem ficar, são inquietas, fica assim com a perna, fica com a mão, né? Não está com mal de Parkinson, não, é inquieta mesmo. E essa inquietude que ela representa no bater Síndrome de das perna, pernas inquietas, né, que pronto, chama. síndrome, pronto. Essa síndrome é o reflexo de uma inquietude interior. E essa inquietude interior, ela diminui fluido vital e queima neurônio. Então, eu preciso encontrar formas que possam me aquietar no momento em que esse livro, inclusive, o subtítulo dele é assim, Paz Interior, como ser ativamente calmo e calmamente ativo. Porque ele pede que você fique num estado de calma, que é o que hoje os motores de combustão estão procurando fazer nos lugares em que você está no engarrafamento, e diminuir o consumo de combustível, ele diminui a rotação do veículo para que ele fique mais econômico. Então, no momento em que eu não estou precisando de atividade, o que é que eu posso fazer para ficar mais calmo, mais sereno? E com isso, eu me conecto com a espiritualidade. Mas no momento em que eu precisar agir, eu volto à atividade, ou seja, eu saio, engato a marcha e saio com o carro, o motor de combustão volta a funcionar, mas no momento em que eu resolvi o que eu tinha que resolver, eu volto a um momento de calma. Então, eu preciso aprender a trabalhar esses momentos de quietude interior, porque eles são mais importantes para a minha vida do que os momentos de inquietude, que é o que nós muitas vezes mais vivenciamos. E provavelmente com os seus trabalhos, você está mais calma. Você nem sente a hora passar. Sinto não, só a coluna que acusa, aí eu paro, mas é terapêutico, realmente é terapêutico. Mas alguém quer colocar alguma coisa? Vamos aí, gente. Alguém Boa noite a colocou um todos. comentário agora? Uma participação Pode aqui, falar. Petrônio. Boa noite a todos. Tudo bem, amigo Petrônio?
Anil, a gente está sempre falando, né, do desencarne, dos desencarnados, mas nós estamos esquecendo um pouquinho daqueles que estão chegando novamente, né? E aí eu queria saber de você, ou de uma outra pessoa que queira se pronunciar, dos encarnados, dos que estão chegando agora, né? Que papel eles terão e se existe algum comentário de nossos amigos espirituais a respeito disso. Eu posso já responder, mas se alguém quiser falar, por gentileza, eu até gosto, fique à vontade. Depois eu falo. Não? Como diria, dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Gente, é legal. Lá na Gênesis, como eu falei, acho que é o capítulo 31. Posso errar só o título, mas é o último capítulo. E aí eu sugiro uma leitura. O título do capítulo é São Chegados os Tempos. E nesse capítulo ele vai falar de justamente, algumas pessoas falam do fim dos tempos, né? E aí, é um fim de tempo? É. Um fim de um tempo de um mundo de provas e expiações. E aí, olhe que a obra Gênesis é de 1868. Já naquela época, os espíritos estavam afirmando a Kardec que aquela época já começou a transição planetária. E aí eles falam tanto dos espíritos, eles colocam lá até uma figura de como se dá essa renovação. Aí eu vou falar primeiro dos que estão saindo e depois eu falo dos que estão chegando, tá? Ele faz uma analogia com um pelotão de exército. E nesse pelotão de exército ele fala assim, imagine você um pelotão com 1000 soldados. E esse pelotão, a maioria desses soldados são perversos, porque assim, qual é a característica de um mundo de provas e expiações? O mal prevalece. Não é isso? Que a gente aprende lá no Livro dos Espíritos, na categorização dos mundos. Então, imagine que a maioria desses soldados são ruins, perversos, grosseiros, agressivos, sanguinários. E nessa corporação há poucos soldados bons. E eles não têm vez e nem voz. Quando aqueles soldados fazem uma coisa ruim e eles vão reclamar, vão dizer que não façam isso, eles são batidos, são ridicularizados, sofrem bullying, coisas do gênero. E aí os espíritos dizem assim, então imagine que 100 soldados são expulsos por mau comportamento. Aí, Petrônio, vem um pouco da sua pergunta. 100 soldados novos reencarnam, já com outro espírito, já bondosos. Daqui a pouco, 200 soldados perversos são expulsos da corporação, desencarnam e são banidos. 200 espíritos bons ocupam essa corporação. Daqui a pouco, 400 soldados perversos são expulsos. Daqui a pouco, 400 soldados bons são incorporados nessa corporação, nesse batalhão. Então, daqui a pouco, você tem uns 1000. Mas desses 1000, a maioria vão ser bons espíritos, mas condizentes com o mundo de regeneração, onde a sua característica é o bem prevalece. Então, os espíritos falam que nesse momento de transição planetária, há o amparo de muitos bons espíritos, amparando, não estou falando ainda reencarnando, mas de muitos espíritos elevados, às vezes até de outros orbes, de outros planetas, ajudando, porque é um momento de muita instabilidade. Inclusive, Jesus fala que num discurso profético que é relatado por Lucas, Marcos e Mateus, ele fala que é um tempo de muita destruição, de muita guerra, de muita perversidade. E se você não perceber isso, há o risco de você esfriar o coração,
de perder as esperanças. E aí você precisa compreender disso para que não se entregue. Tenha fé que tempos melhores virão. Observe que isso é um caminhar evolutivo trazido pelos próprios espíritos. Então, esses espíritos estão ajudando a trazer um equilíbrio e trazer uma paz, uma harmonia e fazer esse movimento de imigração e emigração de espíritos, e ao mesmo tempo, muitos espíritos mais evoluídos, vindos de um mundo regenerado, estão chegando à Terra para reencarnar, para nos ajudar, serem habitantes e com isso melhorar e adiantar esse progresso para o mundo regenerado. Como também muitos que estão desencarnando, ao reencarnar já vem renovado, ajudando também. Então, há um trabalho intenso, né? Tanto no desencarne, e aí ele se dá numa maior ordem, porque precisa renovar. E os espíritos finalizam esse capítulo da Gênese, o último item que eles trazem nesse capítulo é esse exemplo de uma corporação militar. E esse movimento de renovação, para mostrar o que está acontecendo. Espero ter respondido a sua. Aníbal, nós estamos passando por momentos de encolhimento industrial, financeiro, enfim, a parte material falando muito fortemente aos governantes, aos empresários, para que reabram, para que volte a atividade, que os países cresçam, que haja um crescimento industrial e financeiro. Existe chances desse melhoramento que nós tivemos no planeta aqui, de áreas e tudo mais, ser perdido ou até mesmo potencializado por uma retomada desenfreada para esse consumo, essa produção, e como a gente individualmente poderia contribuir para que mantivéssemos essa boa qualidade que nós estamos tendo agora com esse isolamento social. É tão interessante. Como é teu nome? Porque aqui para mim aparece Adriano. É Marcelo, o telefone aqui Marcelo. É da minha vontade. Tá bom, Marcelo, tá bom. É interessante essa pergunta, né? E assim, o que é que eu posso lhe responder? É tão interessante que essas paradas que estão acontecendo, elas são para nos despertar no interior um novo movimento. Eu sei que não vai despertar em todos, mas é uma oportunidade. A gente observa que na própria natureza, em países em que havia um grande alto índice de poluição, houve mudança. Houve outros ares. Inclusive lá em Veneza, né, as águas trouxeram e despertaram e mostraram vidas. O ar da Índia, da China, né? São momentos. Mas eu sugiro um documentário muito interessante que tem no Netflix chamado Minimalistas. Que observe, quando a gente vai estudar na doutrina espírita sobre o acúmulo de riqueza, sobre as desigualdades sociais, o nosso ministro da Economia, inclusive, falou que existem 200 milhões de trouxas para sustentar 6 grandes famílias. Então, a gente sabe que no próprio Evangelho segundo o Espiritismo, ele fala assim, mesmo que eu distribua equitativamente, se eu pegar toda a riqueza do mundo, e vamos dizer que eu convertesse numa única moeda, e identificasse qual o tamanho da população mundial, inclusive não me importa a idade, e dividisse equitativamente, com pouco tempo, já estaria novamente pessoas acumulando e outras não. Porque nós somos diferentes. Cada um tem suas necessidades diferentes. E aí, próprio Jesus, quando ele ensina-nos, por meio da parábola dos talentos,
ele demonstra a diferença potencial de cada um. Tanto é que aquele patrão deu moedas diferentes a cada um, porque ele percebia o potencial e o retorno de cada um. Mas, ao mesmo tempo, ele sugere àquelas pessoas que entesouram bens na terra que nós devemos entesourar bens nos céus, né? Então, quando você fez a pergunta, a primeira coisa que me veio assim é que muitas pessoas que estão reclamando são pessoas que são proprietários do capital. E essa propriedade, ele faz com que ele tenha mais do que ele precise. Mas ele está achando ruim. Eu li uma vez, ele não está preocupado com quem não tem. Porque se ele tivesse preocupado, ele estaria preocupado já antes. Ah, faz trabalho social? Faz. Tudo bem, faz. Mas ele está preocupado mais com o que está perdendo ou deixando de ganhar. Então, nós temos na Terra pessoas que têm riquezas que não utilizarão nas próximas reencarnações e que ficam desesperados quando desencarnam, quando vêm os herdeiros queimando. Então, provavelmente, nós estamos passando por um momento, gostaria muito que fosse para que nós pudéssemos aprender a viver com menos e a perceber o que é essencial, o que é desnecessário. Mais do que isso, nós estamos aí, a gente fala de quarentena, já estamos mais no oitentena, né? Mais do que isso, nas épocas das guerras mundiais, que duraram muito tempo, as pessoas tiveram que se reinventar. E eram bombas que destruíam vidas e bens materiais. E o alimento, muitas vezes, eram plantados em vasos. E o europeu aprendeu a viver com menos, porque lá foi muita destruição. Eu sei que em quantidade de vidas já estamos num número muito mais alto do que guerras recentes ou guerras civis ou outras guerras mais recentes. Então, para resumir, eu fui lá na parábola do talento, mostrando que todo mundo é diferente. Fui na parábola em que Jesus fala que o cara tinha tanta coisa acumulada que ele mandou derrubar os celeiros e construir maiores, e numa noite tudo se queimou e ele não levou nada, né? Então, são reflexões para a gente ver se a gente consegue, sei lá, que lições são essas que estão nos dando. Cada um vai ter suas respostas. Mas muitas das respostas estão nos ensinamentos morais do Cristo, que graças a Deus a gente tem uma verticalização por Kardec e pelos Espíritos, como diz, é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, muitas respostas ali estão encontradas que poderão ser refletidas por nós nesse momento, para que saímos renovados. Inclusive, os Espíritos dizem que, eu falei que lá na Gênesis já se fala de são chegados os tempos. Desculpem eu repetir. Mas os Espíritos também dizem, quando é que vai se dar esse mundo regenerado? O próprio Jesus, nesse discurso profético, diz que nem o Filho do Homem sabe, nem os anjos do Pai, somente o Pai. E aí os espíritos arrematam assim, só depende de nós. Por quê? Porque o livre-arbítrio individual e o livre-arbítrio coletivo interfere nesta fase, delicadamente, de transição planetária. Então, quando a coletividade, encarnada e desencarnada, estiver onde o bem começar a prevalecer com relação ao mal, aí sim começou-se um mundo regenerado. Os espíritos estão fazendo a parte deles, os espíritos superiores, estão inclusive migrando bons espíritos mais elevados para ajudar a melhorar, como foi o exemplo, e espíritos mais endurecidos estão saindo. Só que nós que aqui nos encontramos precisamos fazer a nossa parte. E com certeza este é um momento muito rico na história da humanidade para que possamos repensar sobre quem é dono de quem. Não se pode servir a dois senhores, ou Deus ou Mamon.
agradecemos, né, aos questionamentos, as respostas que o Aníbal nos deu, enriquecendo ainda mais a noite de hoje, além dos ensinamentos da palestra, as respostas foram significativas.